Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso encontro no final da semana, que é o programa Mitologar. Nós estamos falando sobre mitologia japonesa e nosso personagem hoje é Kannon, deusa da compaixão. Bem, falando de compaixão, nós vamos entrar num tema em que, vez por outras, nós confundimos os significados. Então, através da mitologia de Kannon, vamos dar um ressignificado ou trazer novamente o significado da palavra compaixão. Claro que, como eu falei, Kannon, ela é conhecida no Japão, mas na China é Kuan-Yin, né? Compaixão e misericórdia. E são esses dois nomes, mesma divindade, são entidades cultuadas do Oriente. Bom, Kannon possui representações tanto masculinas ou femininas. Isso vai depender muito de quem escreveu as tradições, né? Tanto que Índia, Tibete e no sudeste da Ásia, Kannon é retratada como sendo do sexo masculino. Já na China e no Japão, são representatividades femininas. Embora não haja uma explicação conhecida para este fato, o nome sânscrito Kannon, Kuan-Yin, Avalokitesvara é uma palavra masculina. Tá? No budismo, Shingon, Kannon aparece nesses dois aspectos. O mais tradicional, no entanto, é o masculino chamado de Kazeon Botsa. Desta forma, Kazeon é retratado como um corpo envolto em chamas, vestido tradicionalmente de robe de Bosatsu, na cor vermelha, segurando uma flor de lótus com a mão esquerda à frente de seu corpo. Bom, por ser uma divindade da compaixão e da misericórdia, da benevolência, seu nome por vezes é traduzido como aquela que vê e ouve tudo, simbolizando seu voto de ouvir as vozes das pessoas e conceder a salvação aos sofredores e aflitos, dissipando o mal e as calamidades que os acometem. De acordo com o budismo chinês, Kuan Yin, o iluminado da compaixão, sua estátua de deusa fica no templo de Pujin, na paradisíaca ilha de Putoushan. Seus visitantes acreditam que ela ouve todas as nossas preces, e todos os que sintonizam com sua energia sentirão quanto é dócil, gentil e ao mesmo tempo poderosa. Segundo seus devotos, basta mencionar seu nome para que o sofrimento e as dificuldades sejam atenuadas. Representada em diversas formas, Kuan Yin, ou Kannon, pode ser vista acompanhada de um dragão, armada, numa flor de lótus ou em outras formas diversas. Aliás, não é coincidência ver que nas pinturas artísticas tibetanas, linguagens de Buda, de homens santos, também aparecem flutuando sobre flores de lótus. Essa é uma forma de representar os tronos da espiritualidade suprema, aquele que conseguiu chegar a um nível máximo de iluminação, vamos assim dizer, né? Na teologia budista, Kannon algumas vezes é conhecido como capitã do barco da salvação, no qual conduz as almas ao paraíso oeste de Amitabha, local conhecido como Terra Pura ou Terra das Bênçãos. Lá as almas podem nascer novamente para continuar recebendo ensinamentos até alcançar a plenitude da iluminação. Bom, segundo o nome Kannon, né, a sua origem é a denominação de uma divindade tanto masculina quanto feminina, ao observar todas as leis regentes do universo, salva livremente os povos. Desta forma, então, ao se dizer seu nome, vem imediatamente em socorro daquele que pronunciou, e dependendo do pedido de auxílio que lhe foi solicitado, manifesta-se sob diferentes formas. Foi reverenciado desde os mais remotos tempos, especialmente no Oriente, e sempre se mostra pronto a responder de imediato às necessidades do ser humano, a qualquer tempo, em qualquer parte do mundo. É importante salientar
E quando uma história, um mito, ele ultrapassa os limites geográficos de um país ou de um continente, ele toma um novo nome, nova forma, mas a sua essência continua o mesmo. Por isso que diz, né, em qualquer tempo, em qualquer parte do mundo, a crença da religião mítica, né, da mitologia de Kano no Japão, ela ultrapassa a linha geográfica da ilha. E isso é importante descrever, por quê? Porque mostra que quando nós falamos de misericórdia, de perdão, de coisas, né, de situações que se vez por outra estão em volta do significado dessas palavras, do significado dessas palavras, isto demonstra para nós que não existe fronteira para a misericórdia. Quem coloca a fronteira somos nós. Nós que, vez por outras, nos aprisionamos a situações que nos limitam e acaba limitando a capacidade superior que nós temos como seres humanos de agir na vida das pessoas, a começar pela sua própria. Mas como que Canon chega? Né? No Japão, uma luz mágica emergiu no oriente do Japão, anunciando a chegada de algo profundamente sagrado. Os moradores ficaram estáticos com a presença dessa luz, que parecia irradiar força e bondade ao mesmo tempo. Eles sabiam que aquele era um sinal divino que não podia ser ignorado. A luz ao longo desapareceu, deixando para trás uma aura de expectativa e esperança. E neste momento, Kikano surge. Ela era uma mulher de luz, diante de seus olhos, vestida de branco, com 11 faces e 1000 mãos. Kanon tinha vindo do Japão para cuidar das almas que ainda não viram a luz. Ela entendia o sofrimento dos outros e queria ajudá-los a encontrar o Nirvana. Ela enviou sua energia para todos os cantos do Japão, oferecendo luz e esperança a todos que precisavam. Quando nós falamos de misericórdia, de perdão, principalmente na questão do sofrimento, quando nós espalhamos os significados das palavras esperança, principalmente esperança do perdão, né, da reconciliação, é uma luz que se expande. Ela é uma luz que se expande porque ela traz conforto, tanto para quem recebe quanto para quem ouve. Quanto às ações de Kano, Kano não parou por aí. Ela andou ao redor do Japão, ajudando aqueles que estavam presos nas sombras. Usando suas 1000 mãos, ela trazia conforto, alimento e amor a quem precisava. A bondade de Kano foi imensurável e sua presença foi capaz de abrir o coração dos humanos. Outra grande qualidade de Kano foi sua habilidade de compreender e aceitar todos, de todos os lugares. Ela não julgava os outros por seus atos, mas sim pelo coração deles. Aqueles que tinham lhe procurado saíram mais fortes do que nunca, e o amor de Canon lhes dera se espalhou por toda a nação. Por quê? Esse mito leva a questionar muitas coisas no nosso presente. Nós questionamos muito das ações das pessoas, os atos, palavras, atitudes, desde as mais hediondas, das mais grotescas, das mais ignóbeis, até as mais pueris, as mais infantis. Mas tudo tem um significado, tudo tem uma motivação, tudo leva um porquê. O fato é que nós nunca nos preocupamos em querer entender o porquê determinada pessoa levou a ter aquela reação, aquelas palavras, aquele comportamento, aquela atitude, aquela ação. Nós julgamos o acontecido, mas não o que vem antes, né? O que precede o que acontece. E isso cai num tremendo engodo, porque nós acabamos condenando as pessoas de uma maneira fria, totalmente arbitrária, sem entender os porquês. Eu costumo dizer uma frase que eu vi na televisão há muito tempo atrás, quando uma mãe, um pai, eu não lembro agora, foi preso porque roubou uma lata de leite em pó, porque era a única propriedade de alimento para o seu filho recém-nascido, que não tinha o que dar para ele. Então você observa que roubo é um crime capital. Sim, mas espera aí, ele roubou por quê? O que o levou ao roubo? Levou ao roubo porque ele não tinha condições de prover
o essencial para o filho recém-nascido, que iria passar fome, iria morrer de fome, provavelmente. Então você começa a compreender que existem diferenças, porque quando eu coloco para você assim, roubo é crime, e o crime é capital. Então, se um deputado rouba, é crime capital. Se um juiz rouba, é crime capital. Se um governador rouba, é crime capital. Se um grande mega empresário rouba, é crime capital. Agora, o que vai determinar o peso da pena capital? É o que motivou a pessoa a agir da forma que agiu. E aí que há 2 pontos. Crime capital, 2 pontos. Espera lá. Eu não posso mandar para a cadeia um governador, um deputado, um mega empresário e um pai de família que roubou uma lata de leite em copa alimentar. Um governador não precisa roubar. Roubou? Cadeia. O mesmo vale para um juiz, vale para um deputado federal, deputado estadual, senador. Por quê? Porque são pessoas que têm dinheiro. Imagina um deputado federal que ganha 40 mil, se não me engano, 46 mil, 36 mil, não sei o que agora, de salário mensalmente e ainda é um ladrão. Se não merece cadeia, merece o quê? Então você começa a compreender que essa questão do pena capital, ela tem que ser aplicada de maneira não somente justa, mas ela tem que ter um olhar de misericórdia sobre o acontecido. Por que eu dou pena dura para o deputado federal, para o senador, para o governador, para o prefeito? E muitas das vezes eu tenho que olhar com um olhar de compaixão para o pobre coitado. Porque as motivações são diferentes. O crime pode até ser o mesmo, mas as motivações são outras. E é isso que nós precisamos aprender. Por quê? Porque se nós julgamos sempre com a ferocidade, a misericórdia já se transforma em um instrumento de vingança, de destruição, de prazer mórbido pela desgraça alheia. E muitas das vezes é o que nós praticamos no dia a dia. Então a primeira coisa é isso. Então nos ensina que misericórdia e justiça, elas têm que andar de mãos dadas, porque a justiça é para todos, mas o contexto da justiça não é para todos. Você não pode nivelar no mesmo rigor da justiça um milionário que rouba e um desempregado que rouba, principalmente com alimento. Né? Ascensão. A fama de Canon se espalhou como um incêndio, e logo ela se tornou conhecida como a deusa da harmonia. Sua bondade e compaixão eram inquestionáveis, e os japoneses passaram a venerá-la como sua maior divindade. E foi capaz de libertar muitas almas que estavam perdidas no mundo e foi considerada responsável pelo nirvana dos japoneses. E o legado que ela deixa? Canon deixa uma marca de vida nos japoneses, um legado de compaixão e bondade que se espalhou por toda a nação. Suas 1000 mãos ainda estão presentes, oferecendo ajuda e consolo para aqueles que precisam. E continua sendo venerada como a deusa da harmonia e seu nome é ouvido com reverência. Mesmo depois de tantos anos, Canon ainda é lembrado como a deusa que ajudou muitas almas perdidas a encontrar a salvação. Ela é lembrada como exemplo de bondade e compreensão para todos que desejam iluminar o seu caminho. Então você começa a compreender, meu querido, minha querida, que quando nós falamos de compaixão, a compaixão ela é unilateral. Ela não vem com concessão. Ou você é compaixão, ou você não é. Ou você perdoa, ou você não perdoa. Ou você tem misericórdia, ou você não tem misericórdia. E a tônica dessa situação é que o mesmo nível que você julga, o mesmo nível que você age, irão agir com você, irão julgar você. Então eu penso comigo o seguinte, nas palavras, né, nas Sagradas Escrituras do próprio Cristo diz, né? Se você julga com ferocidade você também será julgado. Por quê? Porque é o que rescata. Não dá para tratar com benevolência alguém que é mau, alguém que age com rancor, com vingança. Ele vai responder à altura daquilo que ele está fazendo. Até porque ele plantou aquilo. Como eu costumo dizer, ninguém colhe rosas onde planta cravos. Já viu alguém plantar cravo e colher rosas? Não, ele vai colher cravo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você anda semeando na tua vida, porque você vai colher de volta.
Psicologicamente, o mito traz atenção consciente. Os 1000 olhos de Canon simbolizam a capacidade de ver e compreender situações de todos os seres, de todas as pessoas, de todos os seres viventes. Isso também equivale aos animais, tá? Animais e plantas. Enquanto as 1000 mãos representam a capacidade de ajudar a todos de maneira compassiva. Essas características podem ser relacionadas à prática da atenção pela observação da necessidade do ser existir de um vivente, que envolve cultivar a consciência do momento presente e a capacidade de observar os pensamentos, emoções sem julgamento. Adaptabilidade e flexibilidade. A multiplicidade de formas e atributos de Canon reflete a ideia de que a compaixão pode se manifestar de infinitas maneiras, adaptando-se às necessidades de cada pessoa ou de cada indivíduo. Essa flexibilidade é uma qualidade valiosa a um mundo em constante mudanças. Lembre-se, como eu acabei de usar para vocês, né, os exemplos assim. A misericórdia, ser benigno, ter compaixão, ela tem que ter essa flexibilidade para que você não torne ruim o que já não é bom. Nós precisamos ser instrumentos de luz e não, como diz, né, tacar mais lenha na fogueira. Canon, visto pela psicologia junguiana. Primeiro, o arquétipo de mãe, né? Canon, em sua faceta maternal, pode ser visto como a personificação do arquétipo de mãe, nutrição, proteção, compaixão. Esse arquétipo desempenha um papel fundamental na formação da personalidade e na busca pelo sentido da vida. Por quê? Porque passa a ter valorização à vida através desse arquétipo. O símbolo de individualização. A jornada espiritual de Canon pode ser interpretada como um processo de individualização, no qual a pessoa busca integrar e interagir os aspectos conscientes e inconscientes de si próprio, né, da sua personalidade, alcançando assim um ser humano completo. Um ser humano completo. Implicações com a saúde mental. A veneração de Canon pode dar um aspecto positivo na nossa mente. Por quê? Redução de estresse, prática da compaixão e a conexão com o poder superior podem nos ajudar a reduzir níveis de estresse e ansiedade. Aumento da autoestima. A identificação com a figura de Canon pode fortalecer a autoestima e senso de propósito. Você passa a ter um propósito para a sua vida e para si próprio. Melhoria das relações interpessoais. A prática da empatia, do perdão, da misericórdia, da benevolência pode levar as relações mais saudáveis, satisfatórias e mais permanentes, mais perenes, né? E permanentes. Canon oferece um rico símbolo a ser explorado para promover crescimento pessoal e coletivo e um bem-estar psicológico permanente, que cultivar essas qualidades associadas a esta figura divina pode encontrar nós caminhos para uma vida compassiva, com significado e pleno. Porque qual é o problema hoje da nossa existência como pessoas? Gente, quando nós falamos de ações psicológicas, nós temos que entender algumas coisinhas. Sentido de vida. Quem aqui me para perguntar o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Tem gente que nasce para sofrer, para passar todos os, como é que fala, infortúnios da vida. Eu vim aqui para ser uma pessoa de condição limitada. Eu vim aqui para sofrer todas as desgraças que um ser humano pode suportar. Então, o que acontece? Essas perguntas, muitas das vezes, elas estão presentes. Por quê? Porque nós precisamos nos entender como pessoas. A nossa busca como ser vivente, é claro, a tônica é a felicidade, a alegria. Mas, se eu não coloco em prática a alegria que eu desejo na vida das outras pessoas, eu nunca vou ser alegre. O mito mostra muito isso, mostra para nós essa capacidade que nós temos de botar em prática amor, misericórdia, caridade, benevolência, compaixão, amabilidade.
Se você quer receber essas coisas, você tem que trabalhar, botar isso para trabalhar. E como que você bota isso para trabalhar? Vai praticar no outro, na outra, a começar com os que vivem com você. Se você ou a sua vida do tipo que o primeiro desgosto você já quer jogar a casa de ponta cabeça. Primeira desavença você quer transformar aquilo numa hecatombe, explodir tudo, virar pó. Então o que acontece? Se você é esse tipo de pessoa, você nunca vai conseguir ter concórdia, alegria, compaixão, felicidade, porque você não está produzindo isso, você não está botando para trabalhar, você está botando para trabalhar o oposto disso, você está sendo o oposto disso. Ainda mais no mundo moderno, que parece que surgiu a ideia de que ser bom é ser otário, né? E ser uma pessoa benevolente é ser um pateta, ser passado para trás, ser aproveitado. Não, não é. Eu procuro praticar bondade. Eu procuro praticar benevolência. Eu procuro compartilhar e praticar compaixão. Porque isso me faz dormir. Eu coloco minha cabecinha para e eu durmo tranquilamente. É claro que nem todos os dias a gente consegue com sucesso 100% isso. Mas nós tentamos, no medida do possível, sermos pessoas melhores. Um dos exemplos de instrumento é o que estou falando com você agora. Estou compartilhando conhecimento. E conhecimento é uma forma de abrir mentes, de fazer as pessoas pensarem em si, pensarem nos outros, pensarem na própria vida e na vida dos outros. Então, isso é um instrumento e me ajuda e ajuda vocês a trabalharem, a serem melhores. Ontem, hoje e amanhã. Portanto, misericórdia, benevolência, bondade são essenciais na nossa existência para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos pessoas de concórdia. Vamos chegar agora no Natal. Natal é um período de congregação familiar. Aí eu fico pensando comigo, qual é o tipo de congregação familiar que eu, durante todo o ano que está chegando ao fim, eu plantei? Eu plantei intriga, discórdia, fofoca, eu maldisse as pessoas, eu criei situações assim horríveis. Essa é a concórdia no Natal. Que hipocrisia é essa? Feliz Natal, muita paz. Mas você foi o capeta na vida da pessoa. Você fez, aprontou, aconteceu. Que concórdia é essa? Que Feliz Natal é esse? Aí passa uns dias, Feliz Ano Novo. Que ano novo é esse que você está querendo desejar para o outro, sendo que você transforma a vida, transformou o ano da pessoa que está se encerrando muito em breve no verdadeiro inferno. Então você compreende, consegue compreender que concórdia, benevolência, parte de nós temos que praticar isso todos os dias, todos os momentos, a cada nascer e pôr do sol. Isso é o que o Newton nos ensina. Praticar a bondade, a benevolência, a compaixão para todos, independente de quem seja, amigo ou inimigo, próximo ou distante. E quem sabe, no futuro não muito distante, nós também sejamos alvos da misericórdia, da benevolência e da bondade de outras pessoas quando nós precisamos. Bem, desejo a vocês um bom final de semana e nos encontraremos novamente semana que vem aqui no canal Pleiadianos no programa Microlugar. Um abraço a todos.